nos afastamos do primeiro amor. E quando nós nos afastamos desse lugar, onde outras coisas, outras pessoas, sutilmente se tornam mais interessantes do que Cristo. Onde o valor do nosso coração, o valor dos nossos sentimentos, o valor das nossas emoções, passa a repousar em outro lugar, em outra pessoa, em outra situação que não em Cristo, em sua presença e nas suas sagradas ordenanças e princípios. E aqui nós temos um exemplo muito prático de uma nação que havia abandonado esse lugar. Eu vou chamar de lugar nessa noite. Uma nação que havia se distanciado do primeiro amor. Um povo para o qual Cristo já não era mais suficiente. Ao longo da história de Israel, sobretudo quando o regime monárquico ali se consolidou, Israel lidou com muitos inimigos externos, mas mais desafiadores do que os inimigos externos eram os inimigos que Israel, nação santa, povo escolhido para pertencer ao Senhor, muito mais desafiadores do que esses inimigos externos eram, sem dúvida, os inimigos internos. A apostasia, a idolatria, a necessidade de se parecer com os povos pagãos que aos poucos foi sendo nutrida por aquele povo, a tolerância de práticas que outrora o Senhor tinha deixado muito claro que não deveriam nem mesmo ser mencionadas, sobretudo toleradas e muito menos praticadas no meio da nação de Israel. Aquele povo viveu uma decadência política, aquele povo viveu uma decadência social, aquele povo viveu uma decadência espiritual, porque, ouça isso, todas as vezes que a igreja de Cristo se afasta do primeiro amor, os reflexos desse afastamento também serão percebidos na sociedade. Da mesma maneira, quando a igreja de Cristo permanece zelosa, devota, cultivando o primeiro amor, os efeitos dessa permanência também serão refletidos na sociedade. Então toda essa decadência denunciava uma decadência espiritual, e na qual esse povo insistiu, motivo pelo qual foram conduzidos ao cativeiro, ao exílio, ao domínio babilônico, como uma expressão do juízo do Senhor. O capítulo 1 descreve para nós meio que uma cena de um tribunal, onde Deus começa a categorizar todos os erros, todos os pecados, todas as faltas que aquele povo tinha cometido. E o trecho que nós acabamos de ler traz para nós uma metáfora que exemplifica as posturas submissas aos seus donos de animais irracionais. Os animais sabem a quem pertencem. Os animais sabem o seu lugar. Os animais sabem os seus limites. Mas o meu povo me abandonou. Mas o meu povo me desprezou. Mas o meu povo me rejeitou. E o reflexo desse abandono, dessa rejeição, o reflexo desse distanciamento do primeiro amor é também trazido para nós no texto que nós acabamos de ler, e ele se reflete no corpo. Ele se reflete na comunidade. Ele se reflete ali naquele ajuntamento, naquela nação, ele se reflete naquela igreja. Em primeiro lugar, a palavra nos diz que a cabeça daquele povo, vejam só que coisa interessante. A palavra nos traz no verso 6, veja só do pé até a cabeça não há solidez, porém feridas, hematomas, chagas. Elas não têm sido espremidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento.
e tenham plena atividade. Esse era o retrato da nação de Israel. Mas a palavra também traz para nós que o coração desse povo também havia sido tocado, também havia sido comprometido. O coração fala das sensações, o coração fala dos sentimentos, o coração fala da alma, o coração aponta para as nossas motivações. Como a igreja de Éfeso, que foi repreendida por ser uma comunidade em plena atividade, em pleno movimento, mas que havia se afastado do primeiro amor. Uma comunidade, uma igreja, e toda vez que eu falar em igreja, eu quero que você pense primeiro na igreja enquanto indivíduo, porque a igreja comunidade é composta por várias igrejas enquanto indivíduos. Você concorda comigo? Amém. Todas as vezes que nós mencionarmos esse termo, eu quero que primeiramente eu e você pensemos na igreja individual, que somos eu e você. Uma comunidade que afasta-se do primeiro amor tem também as suas motivações desalinhadas, desajustadas. Elas continuam a fazer, o movimento continua a acontecer, o trabalho continua a ser exercido, mas a motivação não aponta para os parâmetros estabelecidos por Cristo. Em terceiro lugar, há também aqui uma menção à sola do pé. E a sola do pé fala, preste atenção nos nossos caminhos. Uma igreja que afasta-se do primeiro amor tende a trilhar caminhos, a tomar decisões que não